analisando o contexto das eleições em comento, vírgula, é suficiente para a caracterização de abuso de poder econômico. Quando a juíza diz o referido valor, ela se refere aos 20 mil reais. Porque no parágrafo anterior está escrito: logo, ocorreram irregularidades na arrecadação e gastos de campanha que superam o valor de 20 mil reais. Muito bem, qual é a tese do editorial do FUNEBR? 20 mil reais nas campanhas de estima, todos sabemos, é despesa diária. Esse é o fato. Todo mundo sabe de estima o quanto são milionárias as nossas campanhas. E exatamente a campanha menos estruturada, que tinha um pequeno caminhão, que não teve carreatas imensas, que não teve uma estrutura maior, é exatamente essa campanha que está sendo caçada no seu conjunto, em razão da alegação do abuso do poder econômico. Para quem cobriu a eleição junto, corpo a corpo, nós vimos sim uma série de abusos de poder econômico, mas não foi desta campanha. Então, nesse sentido, a gente se sente à vontade para, evidentemente, respeitar a decisão judicial, mas questioná-la. Nós temos o direito de questionar uma decisão judicial. A gente só não pode descumprir uma decisão judicial, mas o cidadão tem o direito de questionar uma decisão judicial. Então, nesse sentido, acredito que Justiça está sendo muito prejudicada, inclusive na sua governabilidade, na sua estabilidade política, em razão de um valor ínfimo, em se tratando da realidade de campanhas locais, né? E num caso que poderia ter sido resolvido sumariamente, facilmente, através da aplicação de uma multa, até a condenação das contas com uma multa. André, o que você está me dizendo então é que a juíza tinha duas opções. Ela podia partir para a cassação ou podia simplesmente aplicar uma multa a ser paga pelo prefeito Francisco Júnior. E ela optou pela cassação, é isso? Isso é importante o que você está ressaltando agora. Porque, muito embora o juiz, ele é escravo da lei, o juiz não pode fazer o que quer, ele é escravo do texto da lei. Então ele só pode se sentenciar em cima do que a lei lhe permite, né? Nesse sentido, a juíza, no despacho dela, ela declara, ela expressa que ela considerou que os 20 mil reais repercutiram, desequilibraram a eleição. Então eu volto a ler aqui o trecho, né? Logo ocorreram irregularidades na arrecadação e gastos de campanha que superam o valor de 20 mil reais. E referido valor, analisando o contexto das eleições em comento, é suficiente para a caracterização de abuso de poder econômico. Então, ela entendeu que estes 20 mil reais, essa diferença não declarada, arrecadada de forma irregular, desequilibrou a eleição, porque, o fundamento da justiça eleitoral, e a justiça eleitoral é uma legislação especializada, não é uma legislação comum, é uma legislação especializada, ela tem como princípio fundamental garantir o equilíbrio nas eleições. É para isso que a legislação eleitoral entra em vigor naquele período eleitoral com toda a força e com todo o poder, né? Inclusive cerceando manifestações em rádio, em TV. Você bem sabe disso, né? O quanto a legislação eleitoral se impõe sobre toda a legislação de uma maneira geral. Porque afora o período eleitoral, nós temos liberdade para tudo. Entrou no período eleitoral, não se pode fazer manifestações favoráveis a esse ou aquele candidato, etc. e tal, e isso através do veículo de concessão pública. Agora, André, com a experiência que o amigo jornalista tem, daqui para frente, antes de fazer a pergunta para o André, eu quero dizer que eu continuo tentando falar com a assessoria do prefeito Francisco Júnior, porque seria importante que a assessoria dele, ou o prefeito Francisco Júnior, fizesse o que o jornalista André Roberto está fazendo agora, esclarecendo os pontos da lei, porque senão isso dá margem a segundas interpretações. André, são 10 horas mais 27 minutos, meu amigo, na sua opinião, qual é o caminho que tem que seguir agora o prefeito e sua assessoria jurídica?
Olha, me permita, Naman, fazer um comparativo. Nós já vivemos uma situação semelhante. No mandato do Roberto Rocha e Bernardo, por coincidência, Bernardo, que move essa ação agora contra o prefeito Francisco Júnior, Roberto Rocha e Bernardo governaram caçados. E foi por uma captação ilícita de sufrágio. Foi um cartãozinho que foi assinado por um ingresso numa casa noturna. Ao final do mandato, ao final dos 4 anos, o tribunal aqui, nem o TSE, mas o tribunal aqui de São Paulo, entendeu que não houve impacto suficiente. Entendeu que isso não desequilibrou a eleição. Eu acredito que isso terá o mesmo resultado. Eu acredito que quando isso chegar no tribunal, no regional eleitoral, o colegiado de juízes vão entender que este valor e que essas irregularidades nessas contas não geraram desequilíbrio suficiente, né, ou sequer desequilíbrio nas eleições locais, a ponto dessa campanha ser cassada. Tá certo. André, são 10 horas mais 28 minutos, amigo. Queria que você expressasse aí suas considerações finais. Muito obrigado pela sua participação. A gente está fazendo aqui, né, André, o nosso dever de jornalista, mostrando o fato e tentando ouvir todos os lados, procurando não emitir juízo de valor, porque, afinal de contas, a função do jornalismo é mostrar o fato e a versão dos dois lados, né, amigo? Naman, sem dúvida, e vocês estão fazendo isso com primazia. Eu volto a cumprimentá-los, cumprimentar também o jornal Agora é Sério, que furou essa notícia, né? E dizer que vocês realmente estão conduzindo um trabalho extremamente importante para a cidade. Naturalmente que vão ouvir pessoas que não têm a mesma opinião que eu, que têm opinião diversa da minha opinião, né? O que é absolutamente respeitável e saudável no contexto democrático. Acho que a população deve estar tranquila, as pessoas devem ficar tranquilas, porque a sentença em primeira instância é sentença em primeira instância, cabe recurso, e como acabo de dizer, acho, francamente, pessoalmente, com a experiência que tenho, que isso não vai dar em nada. Essa sentença vai ser reformada. Por último, me solidarizo a você na questão de nós, a imprensa de modo geral, ainda não ter uma nota do governo para que nós, inclusive, pudéssemos nos manifestar com esse subsídio também. Porque é difícil para a gente, muito embora a gente queira defender a estabilidade, a governabilidade, a tranquilidade da cidade, a gente fazer isso só em cima das informações que temos. O ideal é que o governo já tivesse se manifestado para que nós, jornalistas, pudéssemos nos manifestar de uma forma mais completa. Portanto, fica aqui a minha solidariedade a você e eu espero que o governo, até o final da tarde, possa emitir uma nota, né? Ao menos uma nota, né? E que no máximo amanhã a gente possa começar a ouvir o prefeito. Tá certo. Muito obrigado aí a participação do meu amigo André Roberg, jornalista de primeira linha, editor do Folha BR, falando aí sobre o caso Francisco Júnior, a cassação do mandato do prefeito Francisco Júnior. Como disse o André, né, nós já temos, diria no juridiquês, jurisprudência, ou seja, no mandato do Roberto Rocha, ele praticamente levou todo o seu mandato sob liminar. Então é possível aos advogados do prefeito Francisco Júnior a mesma coisa, basta que eles tenham conhecimento suficiente para fazer esse tipo de jogada jurídica. São 10 horas mais 31 minutos, seguimos aqui na nossa programação. A qualquer momento, novas informações sobre a cassação do mandato do prefeito Francisco Júnior. Vamos ouvir um pouco de samba, pagode, né? Pagodezinho gostoso.